Esse é o programa Mais Saúde, que tem o intuito de trazer para você informações de saúde, nutrição e utilidade pública. Esse programa é feito para você. Então, você tem que participar também conosco, dar dicas, ver que pautas você gostaria que nós fizéssemos aqui no programa. E para isso você tem várias situações. Você pode usar o e-mail, né? maissaudetv@cançãonova.com. Por que TV? Porque tem o Mais Saúde na rádio, que também você pode mandar perguntas através do Mais Saúde Rádio. Mas aqui, para o programa Mais Saúde da TV Canção Nova, é maissaudetv@cançãonova.com. Você pode também ligar para o call center, vai que você não tenha um e-mail ou não tenha um computador disponível, mas telefone todo mundo tem. Então, ligando lá no 0 Operadora 12 31 86 2600 e deixa a pergunta aqui para o Mais Saúde. Então, nós temos várias perguntas que depois são respondidas em programas específicos e hoje, especialmente, eu tenho algumas perguntas que nós vamos responder com aquele nosso convidado especial que prometeu que voltaria e está aqui conosco, o professor doutor Enio Alves da Silva Júnior. Ele que é doutor em microbiologia pela USP, diretor do laboratório CDL Proalimento e ele é consultor da Anvisa para a Copa de 2014. Enio, mais uma vez, super obrigada de você estar aqui conosco. E justamente nós recebemos, por causa do programa passado, várias perguntas envolvendo um tema interessantíssimo: tábuas ou placas de corte na cozinha. Primeira coisa, qual a diferença de uma tábua e de uma placa? Olha, sem dúvida, esse é um dos melhores temas em termos de contaminação. Quando você fala em manipulação, você vai fazer sobre a superfície de alguma coisa, ou sobre a pia, ou qualquer superfície. O ideal é exatamente a placa ou tábua. Qual é a diferença? Historicamente, todas as superfícies móveis que nós tínhamos eram de madeira. Perfeito. Então, por isso chama tábua. Antigamente era até um cepo de madeira que era de uma árvore cortada. Até hoje, ainda artesanalmente, se usa esse cepo. Existem alguns problemas. Então, tábua é de origem madeira, fórmica. Bambu é de origem vegetal. A gente vai para o lado das tábuas também. Ótimo. O outro lado das placas: plástico, polipropileno, vidro e mármore ou granilite. Perfeito. Essas são as superfícies que você usa. Muitos têm falado, e hoje até a legislação já diz, toda superfície de manipulação tem que ter lisa, lavável, impermeável e atóxica. E aí existem os vários modelos. Perfeito. Nós podemos discorrer sobre elas, né? E, Enio, o que a dona de casa tem que tomar cuidado com a tábua ou a placa dela? Olha, na higiene, certo? Para evitar a contaminação cruzada. Pois é, o que é essa contaminação cruzada? Se fala tanto disso, Pois é. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, bate muito nesse tema, o que é contaminação cruzada. Eu vou dar um exemplo que o pessoal já vai captar o que tem que entender. Imagina o seguinte, você tem uma carne, um frango, um peixe, vamos imaginar um frango cru. Tem na sua origem bactérias como a salmonella, campylobacter, Yersinia, você pode ter coliforme fecal, natural do frango cru. O que você faz? Você vai pré-preparar, temperar, então você vai desossar, cortar em cima da placa, por exemplo, ou da tábua. O que você está fazendo? Você está transferindo aquelas bactérias para aquela tábua. Bom, aquele frango está pré-preparado, vai para o fogo, por exemplo, vai assar, cozimento. Se você não higienizar direito essa placa, o que vai acontecer? Aquele frango que já foi cozido ou assado vai diminuir a carga bacteriana, vai matar a maioria das bactérias. Quando ela volta, ela recontamina de novo naquela mesma placa. Entendi. Isto é chamado contaminação cruzada. E, Enio, por exemplo, então, chegar naquela tábua que eu desossei o frango e dar só uma passadinha na água, né? Que muita gente faz só isso, só dá uma passadinha na água para tirar o resíduo, volta com ela, até passa um paninho, volta com ela para a pia. Aí depois pega o frango pronto e põe em cima dessa tábua. Não é indicado. Não adianta nada. Não adianta nada. Você simplesmente limpou, mas não lavou. Limpou, mas não lavou. Lavar é Como que eu diferente de tenho limpar. que higienizar essa placa? Então, olha que interessante. Como é em casa que nós estamos trabalhando, nós não vamos fazer algo muito sofisticado. Mas só de você pegar e passar na água, você não fez nada, você enxagou. Perfeito. A água sozinha não tira o que precisa. Perfeito. O que você precisa ter? Um bom detergente,
de marca, nada comprado de coisas clandestinas. Ai, gente, isso é importantíssimo, né? Fala um pouquinho sobre isso, Enio. Então, porque um detergente, eu não gosto muito de sabão em barra também, porque ele é muito alcalino, ele agrega mais. Eu gosto de detergente. E os detergentes convencionais vendidos na praça é bom. Mas não esses que a gente compra nos carrinhos, por causa da formulação. Sei. Nem sempre eles são formulados corretamente, tem um poder detergente não tão bom quanto aqueles registrados no Ministério, e eles podem ser tóxicos também por causa do excesso de soda cáustica. E, gente, tem um detalhe, se de repente uma criança tem uma contaminação ou se intoxica com esse tipo de detergente, quando você chegar no hospital e perguntar o que foi que aconteceu, você não vai saber os ingredientes que tinham, né? Se você quiser comprar desses quase ambulantes, né, que vão vender na rua, certifique se ele tem registro, se o produto dele é registrado e ele tem autorização de venda disto. Perfeito. Aí você pode ficar um pouco mais garantido. Né? Então, Enio tem que pegar a placa ou a tábua, um detergente e... Uma esponja. Uma esponja. Seja aquela dupla face ou uma escovinha não metálica de preferência, de cerdas plásticas também, né, é melhor. O que tem que acontecer? Aquele resíduo tem que sair de lá. Então, o detergente faz soltar os detritos e a abrasão faz sair. Né? Daí, o enxágue aí vai ser eficaz. Tá. Aí você está eliminando quase 99% de tudo que tem lá. Não precisa usar uma água sanitária? Se você quiser, pode. Não obrigatoriamente, porque como você vai trabalhar com um produto que vai ao fogo, geralmente o fogo mata mais do que o produto químico. Tá. Mas pode ser feito isso, é uma ideia boa. Depois que você lavou, você simplesmente higienizou parcialmente. O que é higienizar totalmente? É usar um desinfetante. O que se usa hoje? Uma colher de sopa de água sanitária registrada no Ministério. De boa qualidade, sem cheiro e sem odorizante, sem nenhum tipo de... É desinfetante de uso geral, que é considerado. Uma colher de sopa, em torno de 10 ml, por litro de água. Você acabou de lavar, enxágua aquela placa, não deixa resíduo de sabão, detergente. Coloque imersa por 25 minutos. Tira e deixa secar. Só usa depois de 30 minutos. Tá, porque aí evapora toda... Evapora toda, você acaba matando as bactérias que ficaram. Esse é o melhor modo. Então, esse seria o melhor modo para a gente, depois que usou, guardar a placa ou a tábua. Isso. Nunca desinfetar, nunca lavar no dia seguinte. Tá. É importantíssimo você lavar após o uso ou após o dia de trabalho. Perfeito. Por um motivo muito simples. Aquele resíduo que fica orgânico, restos de proteína das carnes, restos de açúcar, grudam. A bactéria multiplica durante a noite inteira e forma uma coisa chamada biofilme, uma camada aderente que fica lá. E no dia seguinte, é muito difícil tirar. Enio, nós trouxemos algumas placas para justamente ilustrar e nós temos até uma que tem, eu acho que exatamente esse perfil. Até biofilme. Exatamente. Vamos dar um pulinho? Vamos. E vamos aqui do lado, aonde nós trouxemos algumas placas. Enio, passa você aqui na frente e vamos aqui dar uma olhada. Então, Enio, nós separamos aqui vários tipos de placas, as ideais e as não tão ideais, que de repente a gente vai olhar e falar, ixi, a minha está parecida com essa. Então, a diferença nós temos, então, as de madeira, que seria aqui o único exemplo que nós teríamos, essa de bambu. Essa de bambu é considerada uma tábua. Isto. Assim como aquelas tábuas de madeira antigas, tábua de fórmica, que provavelmente muita gente ainda tem, né? Sim. Aí nós temos as placas. Então, de placas nós temos essas que são de... plástico ou polipropileno. Perfeito. Essa aqui parece polipropileno. Polipropileno. É um plástico mais rígido. Sim. E essas aqui seriam também, né? Temos as de vidro, que inclusive essas de vidro vocês vão achar uma coisa super interessante, porque tem diferença também entre uma placa de vidro e outra, né? Que o professor Enio, no próximo bloco, vai explicar direitinho pra gente. E essa que parece uma pedra? É um granilite. Granilite. Que também é útil. Útil. É como se fosse um mármore. Ah, tá. E isso daí também não só é usado, como também é recomendado, né? E é resistente, né? Tá. Só que é mais pesada. Pois é. Então, de todas essas, a sua preferida qual seria? Partindo do princípio que a superfície tem que ser lisa, lavável, impermeável e atóxica, qual que você, eu faço a pergunta, qual que você acharia a melhor, na tua opinião? Claro que é de vidro, né? Sem dúvida. Mas vamos começar assim. Quais são as mais usadas? Era madeira. Era madeira. Sem dúvida. Madeira, bambu, cepos. Lembra? É muito bonito, até hotéis têm aquele cepo bonito. Qual o problema da madeira hoje? Primeiro que ela absorve mais líquido.
Então ela acaba absorvendo e guardando sangue, às vezes, do produto. E ela apodrece com mais facilidade. Mesmo que ela esteja impermeabilizada, pode perder. Essa tábua, por exemplo, ela tem um problema que é áspera. Certo. E essa aspereza acaba agregando mais matéria orgânica e mais bactérias, dificultando a higiene. Perfeito. Eu também não gosto dessas saliências. Certo, que aí é até feito para guardar, para quando escorre o sangue da carne, ou o molho, né, ficar aqui armazenado, né? E você percebe, quando a tábua já está mais usada, ela tem até cheiro, tem até odor mais forte. Verdade. Então, não é que não é usada, a gente não recomenda mais. Perfeito. Mas, culturalmente falando, se usa. Se usa muito. Tem certas culinárias regionais que usam. Ainda se continua usando. Mas bem higienizada e trocada no tempo certo, não é tanto problema assim. Então, Enio, para a gente encerrar esse bloco, esse tipo de tábua de madeira, de fórmica, ela tem que estar o menos machucada possível. Sim, seria e isso? Seca. Sempre seca. Se ela não consegue secar, já é hora de trocar. Porque ela fica úmida, né? Úmida. E se for fórmica, pior ainda, porque a fórmica é uma camada que fica em cima da madeira, penetra. Nem móveis de fórmica mais se usam, inclusive. Olha só. Certo? E no caso, se a pessoa põe no sol para secar, se ela está úmida? Tudo bem, mas desde que não esteja inseto. Se você puser no sol e colocar ela em exposição, você tem outro agravante. Barata, inseto, formiga, mosca. Aí você vai ter uma contaminação extra. Com certeza. Não compensa. Então, o ideal seria não ter. E se você está usando, ela ainda está nova, Claro. qual o modelo, qual a melhor maneira de higienizá-la? Como nós estávamos comentando, detergente de boa procedência, uma esponja dupla face ou uma escovinha não metálica, lavar, né, com o detergente, tirando todo o resíduo exaustivamente, tirando todas as incrustações que ficam. Depois enxaguando muito bem para tirar o resíduo que ficou de sabão. Do sabão. Se quiser melhorar ainda, coloca numa vasilha uma colher de sopa de água sanitária por litro de água, imerge por 5 minutos, 10 que seja, não deixa lá a noite inteira, tira e deixa secar em pé. Perfeito. Secou, guarda num lugar E preferência fechado. dentro no roteiro do veio da madeira, talvez, né? Pode ser. Certo, que aí Pode, escorre às vezes melhor, é assim, né? às vezes é assim. Exatamente. Se for lisa, não tem problema. Tá ótimo. Bom, já nós voltamos no próximo bloco para estarmos vendo, então, os outros tipos de placa, como é a maneira adequada de higienizar e, principalmente, como escolher a sua placa. Mas a gente volta já já.